Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, estamos começando agora mais um programa bem assim. Olha só, viu, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto que está mais atual do que nunca, síndrome de burnout. Pois é, já vocês vão entender muito mais sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui, pessoal, nós vamos conversar sobre o espetáculo que acontece amanhã no Teatro de Arena, na Quinta do Arena. Já vocês vão saber muito mais sobre ele. E ainda também vamos ter um bate-papo bem leve, bem gostoso sobre o Agosto Dourado. E esse vai ser bem especial, já estou aqui te dando esse spoiler. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, né? Você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda, né, também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, somos muito gratos, tá, pela sua companhia aí do outro lado da telinha. Lembrando, pessoal, sempre, tá, todos os dias eu gosto de reforçar isso aqui. Você também consegue nos acompanhar lá pelo nosso canal do YouTube, é onde ficam guardadas todas as nossas entrevistas. Então, mesmo que você tenha perdido algum programa, não se preocupa, corre lá que vai estar tudo disponível para vocês, tá certo? Nós também ainda estamos lá no Instagram e no Facebook e no Twitter para você também poder acompanhar um pouquinho dos bastidores, né? O que é que rola por trás das câmeras aqui na TV Mar. E olha, vamos começar o nosso dia? Nossa primeira entrevista vai ser por Skype com uma convidada muito especial, que é a psicóloga Verusca Galvão. Uma pesquisa, tá, pessoal, realizada aqui, isso, aqui juntinho de mim. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo este ano aponta que 1 em cada 5 pessoas que trabalham no mundo corporativo sofre com a síndrome de burnout hoje no Brasil. A doença, inclusive, já é considerada uma doença ocupacional, fazendo parte da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde pela Organização Mundial da Saúde. É isso mesmo, Verusca. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim, a TV Mar. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. E pra gente também é um grande prazer. Quer dizer, então, que realmente a síndrome de burnout, ela já é considerada uma doença ocupacional? Exatamente isso. Ela sofreu uma revisão, né, no Código Internacional de Doenças. Sim. E a partir de janeiro desse ano, a Organização Mundial de Saúde, fazendo essa revisão, né, sobre as causas dessa doença, né, dessa síndrome, e eles entenderam que a síndrome de burnout é uma síndrome causada pelo trabalho, no ambiente de trabalho. Como foi que a OMS ela chegou a essa conclusão, hein, Verusca? A gente consegue ter mais ou menos uma ideia? Sim, de 2019 para cá, né, esses números, né, dessa síndrome, né, começaram a chamar bastante atenção. E com a pandemia, a gente percebeu, né, de um modo geral, que as pessoas passaram a ficar mais doentes, ou na verdade a pandemia trouxe à tona as doenças que já existiam, mas que de certa forma elas estavam encobertas, né? E aí de 2019 para cá os números, né, dessas pesquisas sobre o burnout começaram a evidenciar aspectos, né, relacionados ao trabalho, e aí a OMS passou por essa revisão, fez essa revisão no Código Internacional de Doenças e entendeu que o burnout se trata de uma síndrome causada pelo trabalho, devido à quantidade de pessoas que estavam pedindo afastamento, né, a quantidade de pessoas que estavam realmente deixando o trabalho por conta de ansiedade, né, por conta de transtornos como depressão, que são consequência, na verdade, dessa síndrome de burnout. Então, isso agora passa a ser uma responsabilidade das empresas? A gente pode colocar assim, dessa forma? Também, a gente pode colocar assim. É claro que o indivíduo, ele sempre precisa estar atento aos causadores de estresse. Obviamente, a gente sempre precisa fomentar, né, a ideia de que o autoconhecimento ele é extremamente importante para que a gente não caia
nesse tipo de síndrome, né? Para que a gente não caia nessa armadilha. Que talvez a gente mesmo se coloque muitas vezes, mas também as empresas são responsáveis e vão passar a responder, ou melhor, já estão passando a responder por isso legalmente, né? Por não terem um ambiente adequado de trabalho para os profissionais. E esse ambiente, acho que só complementando, é um ambiente muito mais psicológico do que um ambiente físico, né? Porque a gente percebe uma mudança nas organizações de uns anos para cá, principalmente depois que o Google começou a fazer um espaço de trabalho muito mais divertido, colorido, né? Com atividades que desestressassem as pessoas, mas não é só sobre isso, é sobre um ambiente de trabalho psicológico mesmo, né? Sobre a pressão psicológica, sobre um estresse, né, desnecessário, sobre a sobrecarga, a respeito da sobrecarga de trabalho, sobre tudo isso. Foi ótimo você trazer esse ponto, porque era exatamente o que eu gostaria de perguntar. Para a gente entender, ou até mesmo para quem nunca nem ouviu falar, né, sobre esse tema, o que é a síndrome de burnout? Como é que ela é causada? Tem fatores de risco? É só no trabalho? Essa é uma ótima pergunta, né? A síndrome, quando no Código de Doenças, né, a gente vê esse nome, síndrome, né? Significa que é um conjunto de sintomas, e muitos sintomas, na verdade, né, que vão ficando complexos, cada vez mais complexos, à medida que o tempo passa e a gente não trata deles. Então, por exemplo, a síndrome de burnout, ela tem sintomas como, por exemplo, né, insônia, ansiedade, depressão. E aí você pode pensar, poxa, mas a depressão é uma doença. Sim, mas ela é uma doença que faz parte dessa síndrome, que pode ser consequência dessa sobrecarga excessiva de trabalho. Então, a gente tem sim como evitar essa síndrome com autocuidado, pensando no indivíduo, né? Como é que a gente sabe qual é o nosso limite, qual é o nosso limite de trabalho, qual é o nosso limite, né, de sono, quanto tempo de sono a gente precisa, como que a gente pode cuidar melhor da nossa alimentação, como que a gente pode gerenciar melhor o nosso estresse. E olhando pelo lado da empresa, né, como é que a empresa cria um ambiente de trabalho para que as pessoas possam muitas vezes falar sobre a sobrecarga, né, para que as pessoas possam falar sobre o excesso de pressão, o estresse, né, que existe um estresse que ele é saudável, assim como eu brinco, assim como o colesterol, né? Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. E o estresse também. Tem o estresse bom, que é aquele que tira a gente da nossa zona de conforto e faz a gente se desenvolver. Sim. E tem o estresse ruim, que é aquele que sobrecarrega a nossa saúde. E a gente percebe, né, cada vez mais as organizações pedindo entregas para as pessoas, resultados que são muitas vezes sobre-humanos. Sim, verdade. Outro ponto também que eu gostaria, né, que a gente abordasse, é uma doença séria que requer tratamento, que requer atenção e também, né, acima de tudo, que requer prevenção? Sim, ela requer atenção, porque uma vez que a gente tem esse diagnóstico, né, a gente vai precisar cuidar disso para o resto da vida. Porque se eu sei prevenir isso, se eu sei perceber quando é que eu estou exagerando na sobrecarga de trabalho, por exemplo, né? Quando é que eu estou trocando as minhas noites de sono pelo trabalho, por exemplo, quando eu troco a minha alimentação pelo trabalho, né? Eu já estou exagerando, eu estou caminhando para um burnout. E o que é o burnout, né? A gente pifa quando a gente tem burnout, o corpo pifa, a mente pifa, ou seja, a gente tem um esgotamento total, né, de mente, corpo, emoções. Então, a gente precisa sim entender quais são os nossos limites para prevenir. E a empresa precisa estabelecer limites de saúde também para os colaboradores, né? Limites que sejam saudáveis para as pessoas. Até porque o número de afastamentos só está aumentando. E quanto mais a síndrome de burnout ela é divulgada, mais as pessoas compreendem o que é isso e mais elas entendem que isso está sendo causado pelo trabalho. E elas começam a ir nos médicos, falar a respeito dessa síndrome e elas têm recebido esse diagnóstico. Então, mesmo a gente já tendo números alarmantes de pessoas com essa síndrome no Brasil, eu tenho certeza que esse número é muito maior. Sim. E uma vez que essa síndrome ela é diagnosticada, né, o tratamento ele precisa ser em torno da saúde mental e também dos hábitos de vida.
e, obviamente, né, vai precisar passar por um bom psiquiatra, vai precisar passar por um bom psicólogo, né, e ter atenção voltada para a sua saúde para sempre, porque são gatilhos que podem fazer voltar todos os sintomas da doença, né? Verdade. E, assim, no meio de tantas cobranças, né, por resultado que acabam acontecendo naturalmente no mercado de trabalho, como é que a gente pode amenizar essa situação? O que é que a gente pode fazer? Bom, tem os dois lados, né? Acho que tem o lado do profissional, ele como indivíduo, né? Ele precisa estabelecer limites de saúde mesmo, e isso é muito sério, né? A gente tem visto, inclusive, atletas, né? Profissionais da mídia deixando os seus trabalhos, né? Dando uma pausa nas suas carreiras, inclusive justificando essa pausa por causa da saúde mental. Então, a gente precisa estabelecer esses limites, né? Enquanto profissional. Por outro lado, as empresas precisam treinar os seus líderes, né? Os profissionais de RH precisam estar muito atentos aos indicadores que mostram que as pessoas estão caminhando para o burnout, né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, muitos conflitos dentro da organização, pessoas que estão adoecendo, né? Por depressão, por ansiedade, pessoas que sempre tiveram um bom rendimento no trabalho passam a ter esse desempenho comprometido pela sobrecarga de trabalho ou pela sobrecarga de estresse, de demanda, de exigência, né? Então a empresa precisa criar um ambiente que a gente chama de ambiente psicologicamente seguro, para que essas pessoas possam ser elas mesmas, para que elas possam compartilhar os seus problemas, trazer aquilo que elas estão sentindo, e as lideranças precisam estar preparadas para receber esse tipo de demanda, né, e para ter esse tipo de conversa com as pessoas. É muito comum a gente perceber as empresas mudando seus espaços físicos, mas não é isso que resolve. Isso pode amenizar de alguma forma, né, esse estresse, essa sobrecarga, mas o que realmente resolve são as relações saudáveis. Então, as organizações precisam estimular relações saudáveis, ambientes psicologicamente seguros, para que as pessoas possam ser mais saudáveis também no ambiente de trabalho. Ótimo. E como, né, a segurança psicológica ela pode ser uma aliada, tanto, né, das empresas como também dos profissionais para evitar a síndrome? Sim, quando a gente fala em segurança psicológica, né, a gente fala sobre um ambiente psicológico, né, como eu falei no início, onde as pessoas elas não têm medo. Elas não têm medo de se posicionar, elas não têm medo de falar aquilo que elas pensam, de trazer as suas ideias. Então, é um ambiente onde a gente pode falar abertamente sobre os problemas que acontecem, né, dentro da organização e até mesmo os problemas pessoais, porque não existe mais essa de dividir o trabalho, a vida pessoal da vida profissional. Nós sempre fomos uma única pessoa, em qualquer lugar. A gente não deixa as nossas emoções em casa e vai para o trabalho, né? Então, a gente precisa tratar, considerar tudo isso no ambiente de trabalho também. Falar sobre os erros, né? Falar sobre os problemas, aceitar os pontos de vista diferentes, não querer não acreditar que todas as pessoas vão ser iguais, porque nós somos seres únicos, individuais, e cada um tem seus próprios talentos, né? Cada um tem as suas próprias limitações, e isso também precisa ser considerado e falado. Então a gente precisa desenvolver um ambiente de trabalho onde as pessoas tenham espaço de fala, onde elas possam trazer, né, a sua fala, trazer as suas ideias, expressar suas emoções, e um ambiente onde as pessoas também consigam perceber como as outras pessoas estão se sentindo, né? Para que esse sofrimento psíquico não passe desapercebido e para que a empresa, né, nas pessoas aí da liderança e dos profissionais de RH possam fazer algo a respeito. Ok. E para a gente fechar, né, quais são as dicas, Verusca, né, para se evitar ou pelo menos amenizar aí a síndrome de burnout? Acho que a primeira coisa é falar sobre os limites, estabelecer limites que sejam claros para todo mundo, né? Então, é muito comum, né, falar no ambiente corporativo que a gente precisa aumentar a régua, né? Até que ponto essa régua precisa ser aumentada, né? Até que ponto a gente vai exigir das pessoas um alto rendimento, uma alta performance. Então, é necessário que esses limites sejam claros e muito bem estabelecidos. E é importante que não só estabelecer esses limites, mas perguntar para as pessoas como é que elas se sentem a respeito disso e fazer um acompanhamento, né, dessas metas que muitas vezes são muito agressivas. Na pandemia mesmo, a gente percebeu
que pelo medo, né, as empresas ficaram com muito medo de ter que demitir massivamente e muitas organizações, pelo contrário, não precisaram demitir e acabaram tendo que contratar mais pessoas para atender a demanda que a própria pandemia gerou para vários segmentos, né? Então, muitas empresas se saíram muito bem financeiramente. Por outro lado, elevaram demais a exigência das pessoas e as pessoas acabaram adoecendo, porque já estavam trazendo alguns sintomas da síndrome de burnout, por exemplo. Então, é necessário estabelecer esses limites e ouvir as pessoas sobre estes limites, se esses limites estão realmente adequados à saúde mental delas. Muito bem. Contatos, redes sociais, se quiser compartilhar, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, eu estou nas redes sociais como Verusca Galvão, né? Instagram, LinkedIn e o Instituto também, né? O Instituto Internacional de Segurança Psicológica, fundado por mim e pela minha sócia Patrícia, onde nós desenvolvemos, né, programas para as organizações. Então, em todas as redes sociais como @IISP. Muito bem, obrigada mais uma vez, adorei, Verusca, já quero a próxima para a gente conversar. Que bom! Faz um pouquinho. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer poder falar sobre esse tema e levar luz para as pessoas, né? Verdade. E para as organizações também, então fico super à disposição, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada e um excelente dia, tá? Obrigada para todos vocês. Tchau, tchau, bom dia. Tchau. Bom dia. Muito interessante, né? Inclusive uma parte que a Verusca falou, né, sobre assim, as pessoas, elas ainda estão entendendo o que é a síndrome de burnout. Então, gente, com certeza prevenir vai ser muito melhor do que remediar. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com um convidado aqui no nosso estúdio. Não sai daí.